Bom, o primeiro ponto é entender o que é esse guardrail, né? De onde é que vem isso, qual que é a ideia, qual que é o conceito que é implementado pelo Guardrails AI, por exemplo, né? Muita gente vai chegar aqui nesse vídeo curiosa sobre o que é Guardrails, mas não sabe exatamente, né, qual é o conceito de Guardrails. Basicamente, o Guardrails, né, Guardrails seria aquela palavra para guarda-corpo, né? Ou, às vezes em inglês pode ser aplicado para um corrimão, ou então guardrail no Brasil a gente usa para aquelas proteções de estrada, né? Aquelas proteções de metal em estrada. Basicamente, o conceito é trazer uma confiabilidade maior para o seu modelo, para o resultado, o output do seu modelo, certo? Então, o intuito é você pode melhor definir, trazer mais confiabilidade, mais reprodutibilidade para o seu modelo, para o seu LLM, certo? Para o seu modelo de machine learning em larga escala. De que forma, né? Algumas bibliotecas vão implementar de uma forma, outras bibliotecas vão implementar de outra forma. Nós temos algumas, tanto proprietárias quanto open source, no mercado, né? Um exemplo de proprietária é obviamente a NeMo da NVIDIA, né? A NVIDIA implementou um guardrail por si só, né? Ela criou essa aplicação de guardrails dentro do NeMo. E nós temos aqui como exemplo o Guardrails AI, que é uma biblioteca, certo? Não é o conceito em si, esse Guardrails AI aqui é a biblioteca que implementa o conceito de Guardrails para LLMs, utilizando Python. A gente já vai ver como é que funciona direitinho. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente trabalha sem Guardrails na nossa aplicação, você vai ter o prompt sendo imputado pelo seu usuário, certo? Esse prompt ele vai para a LLM, essa LLM gera um output simples, direto e reto, certo? Sem nada acontecer além disso. É somente isso que acontece. Quando você coloca guardrails, você adiciona algumas coisas. Você adiciona dois pontos principais. Tá? Dois pontos principais. Você adiciona um guard, né? Seria uma segurança. Você adiciona uma segurança. Vamos chamar de validação. Você adiciona uma validação no seu input e você adiciona uma validação no seu output. Sendo essa validação no output o jeito mais recorrente, mais comum de ser utilizado os guardrails, tá? Por que é o jeito mais comum? Porque normalmente você não tem como controlar somente com o prompt o output de uma LLM. Às vezes você vai colocar o mesmo output, mesmo com a temperatura zero, o mesmo output, e a LLM, por algum motivo, vai gerar um outro resultado, certo? Não vai gerar o mesmo resultado sempre. E isso é comprovado, tá? Não só cientificamente, como na prática, né? Para quem trabalha diretamente com LLM sabe disso. Se você, quando nós estamos trabalhando com LLM, nós fazemos o tracking dos outputs com o MLflow, né? Talvez alguns conheçam o MLflow, mas basicamente é um serviço de rastrear os experimentos, né? E muitas vezes a gente está testando o mesmo prompt várias vezes com a mesma temperatura e o output do modelo é diferente para o mesmo prompt com a temperatura zero, né? Então, somente utilizando o Prompt Engineering você não consegue manipular completamente o output da sua LLM, do seu modelo. E é por isso que os guardrails eles são essenciais para quem quer colocar o modelo em produção. Enquanto você está experimentando, enquanto você está brincando no seu localhost ou está brincando em dev, em ambiente de desenvolvimento, é tudo a mil maravilhas. Às vezes ele dá uma vacilada, às vezes não, às vezes ele entrega o que você queria, às vezes não. Mas quando você quer colocar esta aplicação em produção, aí é outra história, certo? Aí você está falando de... Quando você quer colocar em produção, você precisa de consistência, certo? Você precisa de reprodutibilidade. Você precisa de... O mesmo input ele vai gerar o mesmo output. E isso
é algo muito complicado quando você está lidando com LLMs, porque eles são não determinísticos, né? Eles não te dão essa absoluta certeza de que você vai ter o mesmo output para aquele determinado input. E os guardrails, eles trazem essa estrutura que provê, né, essa maior confiabilidade, essa maior reprodutibilidade no output do modelo. Então, basicamente, com guardrails, você consegue definir e forçar uma estrutura bem definida dos outputs do modelo. Você consegue validar a estrutura dos outputs do modelo, certo? Porque não adianta simplesmente eu fazer um prompt pedindo para o meu modelo fazer o output de um JSON. Modelo, faça o output de um JSON e somente o output do JSON. Não quero nada mais além do JSON. E aí o modelo vai lá e vai responder, aqui está, : Enter, e aí o JSON, né? Isso é muito comum. Mas com o guardrails, nós conseguimos validar se o output do modelo está exatamente como nós queremos. E essa validação é feita de uma forma muito, mas muito simples, tá? E é exatamente através dessa validação que nós conseguimos forçar, né? Porque beleza, nós definimos, mas se nós não conseguimos validar, nós não temos como forçar essa estrutura. Então, a partir do momento que nós conseguimos validar a estrutura do output, nós conseguimos verificar se ela passa ou não a validação. Se ela não passar, bom, você pode tomar algumas atitudes, eu não vou dar spoiler aqui, mas você pode tomar algumas atitudes com relação a isso. E é exatamente esse o terceiro ponto, né? Gerar ações a partir de erros de validação. E aí, esse validar a estrutura, né? Eu estou falando, esse validar a estrutura é mais falando sobre uma estrutura de JSON, ou uma estrutura de listas, ou uma estrutura personalizada que você escolheu. Mas você também pode validar o seu output em questões mais subjetivas, como, por exemplo, toxicidade do seu output, tem as alucinações, certo? Você pode validar se o seu modelo está gerando alucinações. Profanity, né, que seria utilizar palavras de baixo calão, utilizar xingamentos, né, utilizar xingamentos, basicamente. Então, você pode validar essas coisas bem mais, eu ia falar um pouco mais, mas bem mais subjetivas do que, por exemplo, uma estrutura JSON ou uma estrutura XML ou uma estrutura whatever, sabe? Então, é muito interessante essa questão de você validar o output para ver se ele é seguro para o seu usuário. E aí você pode pensar, mas e daí? Né? E daí? Onde é que eu vou usar isso? Por exemplo, se você tem um chatbot que conversa diretamente com o seu cliente, e aí o seu chatbot, por algum motivo, ele ameaça o seu cliente, ou então ele dá uma resposta talvez rude, uma resposta tóxica, ou então ele cria alucinações, né? Por exemplo, você tem, um chatbot de vendas, e o seu usuário ele faça uma pergunta sobre saúde, sobre remédios indicados para dor de cabeça, e o seu chatbot ele recomende um remédio para o seu cliente. Sendo que isso não pode ser feito, né? Você não pode, se você não é um especialista, você não pode recomendar medicamentos para pessoas, né? E você não vai querer que o seu chatbot faça algo do tipo, e pode fazer coisas muito piores, né? Ele pode, por exemplo, simplesmente inventar um número aleatório, um número de telefone aleatório. Por exemplo, a pessoa perguntar qual que é... Você tem um chatbot para a sua empresa e a pessoa pergunta qual que é o número de telefone da sede no Rio de Janeiro. E aí o seu chatbot ele vai inventar um número qualquer. E a pessoa vai ligar e nunca vai ser atendida, porque não existe aquele número, certo? Isso também é um grande problema e que pode ser resolvido com guardrails. E um outro problema, né, que é muito importante falar, que é esse jailbreak attempt, né, que são inputs específicos de cada modelo que você pode
quebrar este modelo, quebrar a cela desse modelo, digamos assim, né? Todo modelo que é lançado, o ChatGPT 3.5, GPT 3.5, GPT-4o, GPT-4o Mini, o Gemini 1.5, todos esses modelos, eles têm os seus próprios as suas próprias regras, né? seus próprios constraints. Porém, em alguns modelos existem alguns prompts que, se vocês pesquisarem na internet, vocês podem encontrar, que quebram essas regras sociais dos modelos, e você pode fazer algumas perguntas que normalmente ele não responderia, né? Teve vários casos aí sobre, bem no início do ChatGPT, ele ensinando a criar bomba, ele ensinando enfim, coisas bem atrocidades, né? Ensinando esse tipo de atrocidades. E quando o usuário ele faz, por tentativa e erro, ele pode ficar tentando criar esses prompts que quebram essas regras sociais dos modelos. E o modelo ele entra em um modo ali que ele responde qualquer coisa para o usuário. Porém, com o Guardrails você pode limitar o poder, a ação desses tipos de prompt. Então, além de trazer uma maior confiabilidade, uma maior experiência para o seu usuário final, ele também traz uma maior segurança geral, assim, no conceito geral de segurança mesmo, segurança jurídica, digamos assim, para a sua aplicação utilizando IA generativa. Então, esse é o conceito de Guardrails, é para isso que ele serve. Agora, como que nós vamos utilizar isso? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui como utilizar Guardrails utilizando a OpenAI mesmo, o ChatGPT, para nós criarmos validação de estrutura no nosso output e também validarmos a toxicidade do nosso output. E caso, na verdade, fazer um teste de toxicidade e avaliar se o output do nosso modelo ele passa ou não nesse teste de toxicidade.